Amigos, nós vemos as pessoas felizes, honradas até, pelas operações das Forças Armadas lá no Rio de Janeiro, recentemente, semana passada, lá em duas comunidades, comunidade da Maré, que envolveu a Marinha, e outra comunidade. É louvável isso, mas isso os bandidos fazem diariamente. A própria Globo fala que existe troca de tiros, uma média de 22 guerras entre os bandidos diariamente, ou seja, umas 700 guerras por mês lá no Rio de Janeiro, que são bandidos altamente armados, altamente bem preparados, né? E se lembra dos sons da metralhadora deles nessas guerras entre eles? Bomba, granadas, né? Então, meus amigos, é louvável que nossos militares agiram. E eu vejo muitas pessoas, até cultas, instruídas e bem determinados pela intervenção, pessoas louváveis até, pelo grau de instrução e tudo, mas continuarem louvando um ato desse, que eu também honro, só que foi 1, 2, 3 atos. Isso é tão normal no Rio de Janeiro, esses atos de guerrilha, né? Ali o Exército tentou fazer um ato de guerra, uma revolução lá, mas durou um dia só, 2. E os bandidos fazem isso 700 por mês, 22 por dia em média. Então, meus amigos, não vamos louvar tanto a operação dos militares, não. Claro que deve ser louvada, porque foi uma das primeiras iniciativas fortes mesmo. Mas nós, que temos certo conhecimento e sabemos analisar a política como um todo, né? A gente não deve ficar achando assim que eles são o máximo. Eles devem ser, eu acredito que são melhores do que nós, civis. Mas, além de saber fazer guerra, que para isso, eles estudam para isso, fazer guerras. Então, para isso é normal para eles. Agora, além disso, eles sabem administrar e governar melhor que o Brasil. Então, em vez de nós ficarmos só enaltecendo, toda a população inteira do Brasil ama o Exército Brasileiro. Não precisamos ficar mais postando vídeos, ou youtubers aí talvez para ganhar mais visualizações, ficam postando vídeos dos atos dos militares lá nas comunidades do Rio. Mas aí os senhores não estão sendo patriotas, né? Os senhores que, se quiserem ser patriotas, os senhores devem exigir a intervenção militar já, e que os militares voltem a governar e a administrar o Brasil, e que se promovam a insurgência e dentro das Forças Armadas, da tropa, porque nós já estamos sendo enrolados por vários generais já há 4 anos. E o Brasil cada vez mais pobre. Cada dia que passa, o Brasil empobrece mais, se rouba mais e se emprega mais pessoas, e mais comunistas, mais pessoas que vão votar neles, nesses comunistas que estão no poder. Agora está o general Mioto em evidência, e ele está falando coisas seríssimas. Mais selva, mais aço, que é o grito de guerra deles. E está falando que não vai deixar esse Brasil esculhambado, esse Brasil porco, imundo, né? Ele só não pôde falar essas palavras, mas ele falou isso, só notícias ruins. As notícias ruins quais são? Corrupção monstra, assassinato, estupro, roubalheira total. O pessoal rouba, esconde dinheiro dentro das piscinas, esconde dinheiro enterrados. Então esses bilhões roubados têm que ser devolvidos para o cofre, o erário público, para voltar a investir no Brasil. E discutir ideologia é importante, sim, viu, senhor Vilas Boas? O povo, o destino de um povo se separa entre a ideologia comunista e a ideologia capitalista. O senhor, pelo jeito, prefere a ideologia comunista. Tanto que o senhor sempre ensinou para o seu povo que não se deve discutir ideologia. Agora, nesse último comunicado aí, o senhor falou, não, vamos, ideologia é ruim. Claro que é ruim, mas tem que falar, o comunismo, a ideologia comunista é ruim. O Brasil está ruim assim por causa do comunismo implantado aqui no Brasil. Que coisa, meu Deus, quando é que nós vamos aprender a crescer como gente, sermos inteligentes, entendermos que aqui no Brasil está tudo ruim por causa do comunismo? E parar de ficar babando aí, porque os militares fizeram 2 dias de ações lá contra os guerrilheiros brasileiros. Os traficantes são guerrilheiros.
Aí todo mundo fica, oh meu Deus, não, o Exército pode fazer isso diariamente, pois para isso que nós pagamos eles, nós pagamos as nossas Forças Armadas, são 300 mil homens na ativa e 1 milhão aposentados, nós pagamos para nos defender, fazer guerra para defender o Brasil, defender o povo. Militares, patriotas, se revoltem. Eu sei que o senhor não tem essa cultura intelectual de pensar isso, essa cultura social de pensar isso. Intelectual os senhores têm, mas os senhores não têm essa cultura social de acreditar que os senhores são responsáveis. Os senhores têm uma função a servir aqui no Brasil. Quer cuidar da população, tutelar o povo, sim, viu, Vilas Boas? O povo brasileiro é um bichinho, é o ignorantezinho, tadinho dele. E o senhor sabe por que o povo ficou assim? Os senhores da alta cúpula militar sabem. Os senhores estudaram, o Antônio Gramsci estudaram essa controle mental. Os senhores não são paspalhos, não. Ou os senhores são coniventes com o comunismo, ou os senhores são irresponsáveis. Pessoal, vamos parar de babar saco de general e militar em geral. Nós temos que exigir que eles ajam. Eles têm que agir. Pessoal, Deus, pátria, família, dever e honra sempre. Honra sempre, para todo mundo aí. Não adianta falar e não cumprir, não. Pessoal, vamos exigir que o nosso exército salve o Brasil, as nossas Forças Armadas. E parar de lamber saco de general aí, parar de lamber saco de intervencionista, baba-ovo. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Compartilhe, por favor, porra. Brasil é nosso!